Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da nossa célula. Nós estamos numa série de estudos conversando sobre missões até os confins da Terra. A lição de hoje é a lição de número 6, de discípulo a discipuladores. Nosso texto, como referência, é Mateus, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, verso 28, versículo 18 a 20. Gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse a leitura do texto. Diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até os confins dos tempos. Eu li na Nova Versão Transformadora e esta é as últimas palavras de Jesus. Em seguida, ele será assunto aos céus, como nós lemos na Bíblia. E a última ordem que ele deixou aos seus apóstolos era exatamente de ir e fazer discípulos. Essa é uma ordem e esta ordem ela precisa ser obedecida. Portanto, nós entendemos, como Igreja de Jesus, que fazer discípulos para nós não é uma sugestão. Fazer discípulos não é uma opção que nós temos. Não é uma opinião que nos foram pedidas. Não é. Fazer discípulos é a nossa missão, é a nossa responsabilidade, é o nosso encargo, é a nossa vida como discípulos de Jesus. Porque quem deu a ordem foi Jesus Cristo, a ordem veio direto dele. E a ordem foi muito clara, não deixou nenhuma sombra de dúvida. Ide, portanto, fazei discípulos. E nós, ao recebermos essa ordem de Jesus, nós recebemos a responsabilidade de dar prosseguimento à obra que Cristo iniciou aqui na terra. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua obra ela não foi concluída no que diz respeito à missão, ela foi concluída no que diz respeito à redenção de todos os povos, línguas, tribos e nações. Aqueles que crê e confessar será salvo. Mas esta mensagem ela precisa ser levada adiante, ela precisa ser continuada. E nós recebemos a sua ordem para dar continuidade acerca dessa missão. Então, a morte de Jesus, ela representa para nós o início da nossa missão. Por isso que é a grande comissão, porque a incumbência hoje a nós aqui é dar prosseguimento ao ministério de Cristo e à expansão do seu reino aqui na terra. Ele mesmo disse em João 14, verso de número 12, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e as fará obras maiores ainda. Então nós estamos debaixo de uma promessa, debaixo de uma ordem. Talvez hoje você esteja se perguntando como que eu posso participar da grande comissão, da expansão do reino de Deus aqui na terra. A nossa igreja, ela proporciona duas ferramentas poderosas que é exatamente o discipulado e as células. O discipulado é o que nós estamos conversando aqui, é exatamente a grande comissão que Jesus nos deu como igreja para fazer e ser discípulos. Assim sendo, precisamos entender que para fazer discípulos é preciso ser um discípulo de Jesus. Porque onde nós vivemos e a forma como nós vivemos vai influenciar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de aplicar o estilo de vida que nos foi direcionado por Cristo. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos discípulos de Colossos, a igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos
nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Se nós vivemos no reino deste mundo, os nossos principais valores serão regidos pelo sistema do mundo. Isso é um fato. Aquilo que nós aceitamos como valor para a nossa vida tem o poder de governar a nossa vida. Mas, se nossos princípios e valores são formatados pela palavra, pelo reino, pelos princípios dos céus, com certeza nós seremos guiados, direcionados e vamos viver uma vida para engrandecimento dos céus. Para fazer discípulos para Jesus, nós precisamos entender que, primeiro, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Ser um discípulo de Jesus significa que nós devemos estar ligados ao seu corpo, nós precisamos estar vinculados à igreja, nós precisamos, acima de tudo, abraçar essa missão como um encargo, como um prazer. Um discipulador, ele precisa ser um discípulo, ele precisa ser discipulado. Então, Jesus, ele nos deu esta missão de, primeiro, ser um discípulo dele. Segunda coisa que precisamos entender para ser discípulo e discipulador é que fazer discípulo é uma ordem de Cristo. Fazer discípulo é uma missão da igreja. A igreja, ela recebeu uma missão. A missão da igreja está clara. Nós fazemos tantas outras coisas, mas as demais coisas que fazemos, elas devem colaborar para a missão central, a missão principal, que é fazer discípulos. Jesus ordenou, ide, ou seja, vão e façam discípulos. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos. E para fazer discípulo é necessário ganhar pessoas, é necessário evangelizar, é necessário ir atrás. Jesus não falou que nós devemos esperar as pessoas vir até nós. Não falou que nós devemos ficar aguardando que elas venham. A ordem foi clara. Vão, vá, fala de ir. Ir é a condição, fazer é a missão. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Temos a missão de fazer discípulos. Como igreja, essa é a nossa missão. E nós precisamos, para fazer discípulos, ir e fazer discípulos, nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos avançar na conquista das almas que estão perecendo sem Jesus, estão caminhando a passos largos sem Cristo. Apresentá-las a elas o evangelho da salvação, apresentar o evangelho da vida eterna que Jesus nos designou, batizá-las e discipulá-las. Fazer discípulo é formar caráter de Cristo no coração de uma pessoa. Fazer discípulo é formar o caráter de Cristo em uma pessoa, no coração dela, na vida dela. Lembrando que os discípulos não são nossos, os discípulos são de Jesus, assim como também nós somos de Jesus. Terceiro e último princípio que nós precisamos entender é que o discípulo, ele precisa ser semelhante ao seu Senhor. Fazer discípulo não é apenas passar conhecimento. Fazer discípulo é ensinar a guardar, é ensinar a praticar, a obedecer o que Jesus nos ordenou. Ou seja, discipulado não é informação, discipulado é transformação. Discipulado é mudança de vida, mudança de caráter, de comportamento, porque aquilo que é mudado dentro de nós automaticamente muda na nossa maneira de viver, de lidar com a vida, de comprar, de vender, de se relacionar. Os ensinamentos que nós recebemos de Jesus impactam a nossa maneira de ser e de viver. Ser discípulo significa estar sujeito à autoridade de Jesus Cristo. Ser discípulo é procurar dia a dia ser mais parecido com Jesus, nas suas obras, na sua missão, no seu amor, na sua obediência, ser parecido com Jesus. Jesus é o nosso modelo, né?
é a nossa inspiração, é Jesus. Assim sendo também, fazer discípulo implica desta forma, de ser um imitador de Cristo. Fazer discípulos dessa forma é expandir o reino de Deus, é levar o reino de Deus a avançar, e as portas do inferno, com certeza, não pode parar a igreja. Nós estamos debaixo de uma ordem, estamos debaixo de uma promessa, e nós temos a companhia do dono da igreja, que está conosco todos os dias. Para concluir, precisamos, neste tempo de missões, refletindo os valores da igreja, refletindo sobre os princípios que regem a vida e a missão da igreja, precisamos entender que a nossa vida ela pertence ao Senhor. Nós que um dia fomos salvos por Cristo, confessamos nosso Senhor e Salvador da nossa alma, nós precisamos nos entregar ao Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2 Coríntios 5, 15, ele diz que ele, Jesus, morreu por nós, por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a chamada de Deus para nós nesses dias, igreja, é uma chamada de sacrifício, é uma chamada de renovação, é uma chamada de voto de aliança, é uma chamada de entrega de vida. Nós fomos salvos, não somente para desfrutar dos céus, nós fomos salvos e estamos aqui para compartilhar da salvação a outras pessoas. Nós somos chamados para ser cooperadores com a expansão do reino de Deus. Se sinta privilegiado, privilegiada em assumir essa grande comissão que nos foram dadas por Jesus Cristo. Deus abençoe. Ótimo compartilhamento para vocês. Reflita, fale, coloque seu ponto de vista, né? E acima de tudo, pratique. Vamos fazer discípulo das nações. Com certeza, Jesus Cristo já te capacitou para isso. Todas as ferramentas que precisamos já estão disponíveis a nós por meio do Espírito Santo. Deus abençoe. Um forte abraço.